Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Joelson da Igreja Pentecostal Templo de Louvor. Estamos mais uma vez aqui para nós darmos início novamente à terceira aula, sobre batismo e dons do Espírito Santo. Amém? Então nós vamos aí entrar firme nesse estudo. O Espírito Santo ou demônios. Nós estamos falando aí sobre meu corpo é o templo do Espírito Santo. Meu corpo é o templo do Espírito Santo. Aí fica aquela questão, Espírito Santo ou demônios, tá bom? Como nós estamos abordando referente à nossa casa, temos que ter total convicção. Quem está habitando em nossa casa? Quem está habitando? Nós já abordamos ali atrás sobre alguns pecados que podem sujar a nossa casa, tá bom? Manter a nossa casa suja. E se ela está desocupada, é óbvio que o adversário, o diabo, ele sai, o demônio sai, e aí ele chama outros piores, para poder morar nessa casa. Então tá aí, que casinha linda, tá aqui, ó, casa maravilhosa, e o Espírito Santo, a pombinha, símbolo do Espírito Santo nessa casa, uma casa organizada, bonitinha. Então, obviamente, o Espírito Santo ele vai estar dentro desta casa. No entanto, que é uma outra casa desorganizada. Olha quem que está aí. Capiroto, o bicho está ali. E às vezes a pessoa ela pensa que realmente é o Espírito Santo que está na vida dela. Isso é bem interessante nós aprendermos, porque para tirar toda a confusão sobre a questão de dons espiritual. Por ser dons espiritual, o adversário ele é um ser espiritual. Então ele sabe como iludibriar, como nos enganar. Então por esse motivo que ao estudar a palavra nós vamos aprender. Beleza? Templo do Espírito Santo. Então, nossa casa, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. No Antigo Testamento, tanto o tabernáculo como o templo era o lugar onde Deus tornaria conhecido a sua presença, onde ele trataria com o seu povo e manifestava a sua vontade, tá bom? Uma aguinha aqui, porque a garganta, tá bom? Então, no Antigo Testamento, o tabernáculo, para quem já estudou ali o tabernáculo do Antigo Testamento, Levítico ali, depois ali, quando Israel, eles tomaram posse da Terra Prometida, depois de muitos anos, Depois Salomão iniciou ali a construção do templo, onde Deus derramou a sua glória, mas ali temos que entender algo bem interessante. Para o povo judeu, era o lugar da habitação de Deus. Tanto o templo como o tabernáculo é o lugar da habitação de Deus. Uma das coisas que temos que entender que é isso aqui, ó. Ele habitava no meio do povo e não dentro deles. Quem poderia suportar a sua Shekinah dentro de si? Quem poderia suportar a presença de Deus? Então, por esse motivo que o templo ali, o tabernáculo, o templo, Deus se manifestava ali. E dali Deus falava por meio dos sacerdotes, era ministrada a palavra, porém Deus não habitava dentro das pessoas. Era diferente, tá bom? Por isso que para algumas pessoas, eles criam uma dificuldade, até para um judeu, ele cria uma dificuldade, se ele ainda não conheceu Jesus. Como que eles podem entender essa questão? Não, Deus habita dentro de nós. Isso para eles é muito difícil entenderem. Agora, aqueles que já confessaram Jesus como Senhor Salvador, obviamente o Espírito Santo vai se revelando a eles. E aí eles vão ter toda essa certeza. Vamos lá, Êxodo 25:8. Faz-me também um santuário para que eu possa habitar entre o meu povo. Habitar entre o povo, porém não no coração das pessoas, tá bom? Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Levítico 26, versículo 11 e versículo 12. Então, quando você vai estudar sobre o sistema da cultura do Antigo Testamento, o povo de Israel, é muito lindo você estudar a história de Israel. Você vai aprender que Deus sempre derramou a sua presença no meio do povo. Sempre manifestou a sua glória no meio do povo. Isso aí, coluna de fogo, nuvem de glória. Deus sempre se fez presente no meio do povo. Isso é maravilhoso. E é bom entendermos um pouco isso aí. Vamos lá. O que poderia afastar e o que pode trazer a glória de Deus para o templo, nossa casa? Vamos aprender um pouco o Antigo Testamento? Isaías 59:2 fala assim: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus,
e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Tá bom? Então, segundo o sistema do Antigo Testamento, que o Isaías apresenta, que os pecados das pessoas afastava ali, né, a presença de Deus, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Então, cria um elo de separação. Então, esse elo, ele realmente tem. E os seus pecados esconderam de vocês o seu rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Isaías profetizando quem? Para o povo de Israel. Ezequiel 10 fala assim, ó: então a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins e moveu-se para a entrada do templo, a nuvem encheu o templo e o pátio foi tomado pelo esplendor da glória do Senhor. Quando você vai estudar sobre o livro do profeta Ezequiel, o profeta Ezequiel é o profeta do cativeiro, né? Você vai estudar, o Ezequiel ele apresenta ali sobre quando Deus estava tirando a sua glória de Jerusalém. É muito triste porque Deus falou com o povo judeu, mas eles não deram ouvido, se entregaram à promiscuidade, à idolatria. Então a presença de Deus se retirou de Jerusalém. Então aqui é uma palavra profética que o Ezequiel ele está vendo, Deus mostrou para ele em visão, isso estava acontecendo. O versículo 18: e a glória do Senhor afastou-se da entrada do templo e parou sobre os querubins. Olha que coisa triste, a glória do Senhor saiu, afastou-se do templo e parou sobre o querubim. Versículo 19: enquanto eu observava, os querubins estenderam as asas e se ergueram do chão. Olha, e as rodas foram com eles. Eles pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor. E a glória de Deus de Israel estava sobre eles. Olha que coisa, para o profeta isso foi muito triste. Israel se tornou um povo religioso, um povo que mantinha ali suas tradições, mas a presença de Deus já não estava mais no templo. O pecado fez com que a presença de Deus se afastasse do templo. Eles não perceberam. O povo estava sendo levado para o cativeiro, o povo estava sendo destruído, mas eles não perceberam. Então Deus revela ao profeta, e então ele passa a ter essa visão e mostrar para as pessoas. Ó, 11:23: a glória do Senhor se levantou da cidade e parou sobre o monte que fica a leste dela. Olha que coisa interessante. A glória do Senhor saiu do templo, foi para o pátio, subiu no querubim. O querubim subiu, voou e parou sobre o monte. A glória de Deus saiu de Jerusalém. Saiu. Mas ela ficou parada no monte. Ficou parada. É muito triste isso aí. O pecado faz com que a presença de Deus se retire da nossa vida. Faz. Por esse motivo, nós temos que cuidar o que está dentro da nossa casa. Ah, eu aceitei Jesus, vou viver como eu quero. Não, querido. Não pode. Mas, está aí, Ezequiel 43. Aqui, Ezequiel vai falar que após a promessa de Deus futura, era que então o homem levou-me até a porta que dava para o leste e vi a glória do Deus de Israel que vinha do lado leste. Sua voz era como rugido de águas, avançando, e a terra refugia com a sua glória. E a visão que tive era como a que eu tivera quando ele veio a destruir a cidade, como eu tivera junto ao rio Quebar, né? E me prostrei em rosto em terra. E a glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Então o Espírito pôs-me em pé e levou-me para dentro do pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Você vê que o profeta tem uma visão que quando o povo de Israel se colocasse na presença de Deus, a glória de Deus ia voltar novamente ao templo. Entende? Deus é santo, querido. O nosso corpo é santo. Vamos correr aqui. O que poderia afastar e o que pode trazer a glória de Deus para o templo? Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados. Como eu já disse na mensagem anterior. Assim foram alguns de vocês, ladrão, prostituto, mentiroso e assim por diante. Mas confessou Cristo, foi lavado, santificado, justificado no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, versículo 11 e versículo 12.
Então, a nossa casa está limpa. Fomos lavados, santificados pelo sangue do Cordeiro. João 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há trevas alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Uma coisa interessante. João, o apóstolo João, está dizendo para uma igreja que confessou Jesus como Senhor. Bom, esta palavra aqui é direcionada para aqueles que confessaram Jesus como Senhor. Esta é a mensagem que dele, de Jesus, ouvimos, João está dizendo, e transmitimos a vocês. Vocês quem? A igreja. A igreja. Tá bom? Deus é luz. Nele não há treva nenhuma. Não há trevas alguma em Deus. Já que Deus é luz, não há trevas nele. O versículo 6 fala, se, né? Se nós afirmarmos que temos comunhão com ele, eu tenho comunhão com Deus, mas se eu ando nas trevas, me torno o quê? Um mentiroso. E não pratico a verdade. Aí a pessoa diz que aceitou Jesus, mas continua nas trevas. Como que está essa casa espiritual? Então eu quero os dons do Espírito Santo, mas eu preciso saber o que está habitando na minha casa. Realmente o meu corpo pertence ao Espírito Santo? O meu corpo pertence a Jesus? Realmente eu estou na luz que é Cristo? O versículo 7 fala assim, se, porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Por isso que o que nos afasta e o que pode trazer a glória de Deus. Se eu estou nas trevas e não quero andar na luz, é óbvio que a glória de Deus não vai estar na minha vida. É o que a gente percebe e vê em vários lugares aí. A pessoa está nas trevas, vive nas trevas e quer pregar em nome de Deus. É estranho. Muito estranho. Vamos lá? É por isso que dentro desta casa, que é casa de Deus, não pode habitar coisas que a deixem imunda. Não pode. Tá bom? Nós vamos pegar nossa próxima aula sobre dons do Espírito Santo. Amém? Vamos pegar firme para a glória de Deus. Guarda esta palavra no teu coração, porque de agora em diante vamos entrar sobre os dons do Espírito Santo. Você já viu como é que está a sua casa? Você já fez uma reflexão? Você já percebeu que o teu corpo é templo do Espírito Santo? Já olhou dentro de você? E agora você pode afirmar, Senhor, realmente o meu corpo é templo do Espírito Santo. Porque agora eu sou uma nova pessoa, sou lavado pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo está na minha vida e eu creio que agora é só vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família. Nós estamos aí juntos, sempre confiante e crendo na vitória. Em nome de Jesus, que a graça, a unção do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Amém.